Apocalipse 17. Abra sua Bíblia aí e vamos estudar, entender um pouquinho mais das grandes questões espirituais, das grandes soluções que a palavra de Deus tem para a nossa vida espiritual, mas também para ficarmos advertidos, convictos de como o inimigo quer destruir a nossa fé, destruir a nossa espiritualidade, através dos sistemas que ele impõe, através dos erros que os poderes a humanidade, né? Então, Apocalipse 17, verso 4, fala de uma mulher que estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Esta mulher vestida de púrpura e de escarlata simboliza a não justiça de Deus, mas sim a justiça própria. Esta mulher é símbolo de igreja, vestida de sua justiça própria, adornada com ouro, pedras e pérolas, né? Isto significa riqueza, poder financeiro. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Significa doutrinas adulteradas, doutrinas falsas, dadas à humanidade a crer nessas falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia. Isto, mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Muito bem, grande, é poderosa, ela abarca o mundo, domina sobre o mundo, domina sobre as nações, poderosa. E ela não está sozinha, porque ela é mãe das abominações e das prostituições da terra, né? E mais, João disse que ela estava embriagada com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus. E isto significa perseguição. É um poder religioso, cristão, mas perseguidor, que levou muitos à morte, ao martírio, a ser mortos mesmos, mártires, martirizados. Que coisa, né? E João ficou assim admirado quando ele viu essa descrição. Portanto, estes versos de Apocalipse, ele descreve um sistema religioso que introduziu no cristianismo muitos dos ensinamentos da antiga Babilônia. Isto, quando nós buscamos uma compreensão melhor referente a isto, olhando a Babilônia antiga, aquela Babilônia que foi construída lá no sul da Mesopotâmia, hoje o sul do Iraque, exatamente. Ainda estão ali as ruínas de Babilônia, lá no sul do Iraque. Ali foi construída uma torre, a Torre de Babel, depois construído a cidade de Babilônia, aquele símbolo da autossuficiência, símbolo da autopreservação, aquela Babilônia que foi construída como símbolo da independência de Deus. Não precisamos de Deus, não acreditamos em Deus, então nós vamos construir aqui uma grande torre para nós fugirmos de Deus. Nós construiremos, nós subiremos, nós vamos nos livrar, porque Deus ele falou que não vai destruir a terra mais com água, mas nós não acreditamos.
Então nós vamos nos autopreservar. Nós não cremos em Deus. Veja que coisa, né? Por isso, Babilônia, confusão religiosa, autossuficiência, autopreservação, independência em relação a Deus. Não precisa de Deus. Nós vamos fazer por nós mesmos, né? Lá, a Torre de Babel foi o lugar que surgiu a antiga Babilônia, que foi construída em oposição à palavra de Deus. Então, o nome que se deu ali, Babilônia, né, foi dada por Deus confundir a linguagem daquelas pessoas que ali estavam construindo. Confusão. Deus ali, então, tinha todos uma única língua. Portanto, Deus confundiu a língua e assim passou a existir, então, várias línguas, como o mundo hoje tem várias línguas. Cada país com as suas línguas, seus dialetos, né? Por isso, confusão religiosa, confusão espiritual. Essa Babilônia, meus amados ouvintes, ela é muito complicada. Ela é terrível, porque a Bíblia diz que ela está embriagada com sangue, sangue dos santos, sangue das testemunhas de Jesus. Que coisa, né? Por que embriagada? Porque ela matou, perseguiu duramente. A profecia mostra que foi pelo menos 1260 anos de dura perseguição contra os cristãos. Esta Babilônia aqui, ó, não a antiga Babilônia de Nabucodonosor, que também era perseguidora. Esta Babilônia atual, ela tem a mesma característica, os mesmos ideais, os mesmos objetivos da Babilônia lá de Nabucodonosor. Esta Babilônia espiritual de Apocalipse 17 é a mesma Babilônia com as mesmas características, né? Percebeu como ela é embriagada, ou seja, matou, assassinou, crucificou, sei lá, fez, né, derramou sangue de milhares e milhares e milhares de cristãos que eram fiéis testemunhas de Jesus, né? Que imagem terrível essa, né? Isso mostra um poder corrupto, um poder perseguidor, né? Então, além disso, é um sistema religioso, fundamentado em tradições e conceitos humanos. O que, Daniel? É exatamente isso. É uma religião, um sistema religioso espiritual que tem fundamentação em tradições, em ensinos e conceitos humanos. Portanto, é uma forma religiosa feita por seres humanos, construída por influentes líderes religiosos, mas que se opõem ao poder do Evangelho, se opõem à igreja que Jesus construiu com a base no amor, não na violência, com base na verdade, não na mentira, com base no assim diz o Senhor, não no assim diz o ser humano. Percebeu? A igreja de Deus é construída diferente da igreja de Babilônia, tá? Que é uma forma construída por homens, influentes líderes religiosos, influentes, mas que se opõem ao poder do Evangelho. Até usa o Evangelho, até prega o Evangelho, mas que por trás, nos bastidores, é um poder corrupto, perseguidor, com base em tradições, ensinamentos e conceitos de homem, entendeu? E o inimigo usa um sistema religioso assim para enganar os fiéis, para enganar as pessoas, né? Portanto,
A Bíblia ela descreve dois sistemas religiosos. O primeiro, ela revela a confiança em quem? Em Jesus. Apocalipse 12. A igreja pura, vestida do sol. Percebeu? Esse sistema religioso que confia em Jesus, na sua graça, pela fé, ela é obediente aos mandamentos de Deus. Em contrapartida, né? Nós temos uma outra igreja que revela a confiança na autoridade humana, dependência humana, sistema religioso humano. E agora? Todas as religiões salvam? Ora, se é um conceito religioso, conjunto doutrinário religioso, feito por homens, não com base na autoridade da palavra, não com base na fé, não com base no amor, não com base nos princípios eternos, um sistema que não pode levá-lo à salvação. Precisamos de estar atento. Então, um sistema religioso demonstra fé concentrada ou centrada na pessoa de Jesus Cristo, dependendo da graça de Deus, do sacrifício de Cristo, da expiação de Cristo pelos nossos pecados, para a nossa salvação. A outra usa uma abordagem humanista da fé que substitui a independência de Cristo para obter a salvação pela dependência das tradições da igreja. Você é salvo com base nas tradições. Você tem que obedecer, crer nas tradições. Aí complica. Por isso, um cálice cheio das abominações. Sabe, meu amado ouvinte, o Apocalipse ele chama a mim e a você, ou todos os que estão em Babilônia, sai dela, povo meu. Deus chama a mim e a você a fidelidade. A fidelidade. Quando nós olhamos o livro do Apocalipse, até parece que o povo de Deus vai ser derrotado. Parece que o poder do maligno usando a grande Babilônia, parece que é um poder que vai destruir, parece que vai acabar com a igreja de Deus, parece que vai chegar um momento que a igreja de Cristo não vai existir mais. Sabe, mas quando nós lemos o livro de Mateus 16, 18, Jesus falando a Pedro, ele diz que ia estabelecer a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Essas são as palavras de Jesus, o Todo-Poderoso, em quem nós podemos confiar. Até parece que a igreja de Deus, a fiel igreja de Deus vai desaparecer, vai cair, vai ficar na cinza dos séculos, mas a promessa de Cristo é: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se fosse assim, a igreja de Deus já tinha sido destruída naqueles 1260 anos de terrível perseguição. E ela não desapareceu. Ela surgiu ali por volta do ano de 1840, 1850, ali na metade do século XVIII em diante, século XIX, né, em diante, ela surgiu com um evangelho, né, restaurando as verdades da palavra de Deus, despertando o mundo para a verdade da palavra de Deus. Tem um outro verso de Apocalipse 17, 14, diz que o inimigo, os poderes religiosos, os poderes de Babilônia, eles combateriam contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor do Senhor, é Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis. Veja que os poderes vão combater contra a igreja verdadeira, contra os fiéis filhos de Deus, mas o Cordeiro os vencerá. Meu amado, ainda pareça que o erro vai prevalecer, ainda mesmo que pareça que a mentira vai
dominar. A palavra de Deus diz que Cristo vencerá. Os fiéis eleitos vencerão pelo poder de Cristo, pelo poder da palavra de Deus. Cristo, meus amados, é o sólido fundamento sobre o qual a igreja está construída. A sua igreja, a igreja de Deus, ela fundamenta-se nos ensinos da palavra de Deus e ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. E Babilônia ela se apega às tradições humanas. Se apega às tradições, enquanto a igreja de Deus se apega à palavra de Deus, se apega ao Espírito Santo de Deus, às verdades de Cristo, e Babilônia se apega às tradições. Percebeu? Qualquer líder religioso, escute bem isso aqui, meu querido ouvinte, qualquer líder religioso que coloque opiniões, tradições humanas no lugar ou acima da vontade revelada de Deus, das Escrituras Sagradas, estão simplesmente promovendo a confusão babilônica. Percebeu? Qualquer líder religioso que coloque a sua opinião em vez da palavra de Deus, e como tem opinião de líderes religiosos influentes que têm grandes igrejas, que são donos de grandes igrejas, grandes corporações religiosas, são donos e colocam as suas opiniões, e a palavra de Deus fica de lado. Coloca as suas tradições, e a palavra de Deus fica de lado. É só você ligar a televisão e ver aí que a maioria das igrejas hoje, que tem a mãe e as filhas, não, cuidado, meu amado, cuidado. Tradições humanas no lugar da palavra de Deus. Isso é perigoso, meu amado. Isso promove confusão babilônica. Nos tempos lá da antiga Babilônia, a igreja e o Estado andavam de mãos dadas. Percebeu? Isso é um grande problema, porque a igreja não confiava no poder de Deus, confiava no poder do Estado, e hoje não está diferente. Quando Nabucodonosor ele se assentava no trono, ele supostamente falava no lugar dos deuses. Daniel, exatamente isso. E em uma ocasião, como ato de desafio ao verdadeiro Deus, o rei de Babilônia, da antiga Babilônia, ele aprovou um decreto universal que impôs a adoração, e ordenou que todos os seus súditos se curvassem ao seu decreto. Isto era um poderoso símbolo de que o povo fiel de Deus, que se recusasse a adorar aquela imagem, recusasse a obedecer aquele decreto, enfrentaria a morte, como enfrentou Daniel, como enfrentou os seus 3 companheiros em Babilônia. Bom, Nabucodonosor assenta-se como rei, impõe decreto, ou obedeça ou será morto. Ele é que representava o Estado e a igreja. Que coisa, né? Agora, nos últimos dias da história, um sistema religioso une a igreja ao Estado. E se levanta um poderoso poder, Babilônia espiritual, com líderes espirituais, afirmando falar como se fosse Deus. É o que, Daniel? Exatamente. A palavra de muitos líderes religiosos hoje é como se fosse a palavra do próprio Deus. As ordens que muitos líderes religiosos hoje dão são como se fosse ordem do próprio Deus. Olha, por incrível que pareça, ao longo dos séculos, muitos pontífices romanos
declararam que estavam no lugar de Deus aqui na terra. Lá em 20 de junho de 1894, um pontífice declarou: nós temos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Nós temos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Misericórdia! Que blasfêmia! É por isso que a Bíblia chama de Babilônia, de confusão. Tem um dicionário eclesiástico Ferraris, diz, esse dicionário eclesiástico Ferraris, ele diz: o pontífice é de tão grande dignidade, tão exaltado, que ele não é um homem, mas Deus, o vigário de Deus. Ah, meu amado, que confusão religiosa, né? É por isso que a Bíblia chama esse sistema religioso de Babilônia. Paulo, advertindo, ele chega a dizer que esses poderes se opõem e se levantam contra tudo que se chama Deus. E é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Mas Paulo era tão sábio assim? Não. É que o Espírito Santo já revelava. Nos seus dias tinha isso? Tinha. Nos dias futuros tinham isso? Tinha. O Paulo está dizendo, olha, um poder que se levanta contra tudo que se chama Deus, se coloca no trono como se fosse o próprio Deus. Como exemplo que eu apresentei aqui. Ah, amados, quanta confusão religiosa. Deus tem fiéis em Babilônia. Deus tem fiéis. Devemos condenar as pessoas que estão inseridas lá no mundo em Babilônia? Não, de maneira nenhuma, de maneira alguma, nós não devemos condenar as pessoas. Estão ali, são pessoas sinceras, amáveis, fiéis, que estão ali enganadas. E o Espírito Santo trabalha constantemente nesses corações para mostrar que há uma saída, né? Olha, a idolatria em Babilônia é tão terrível que Jesus fica de lado, que Deus fica de lado, que as imagens, e nós temos dezenas e dezenas e dezenas de versos na Bíblia falando da questão das imagens. Não adore imagem, não adore imagem. A imagem nada sabe. Não adore um morto. Não reverencie um morto. Não peça milagre a um morto, a uma imagem. As imagens nada sabem. Os mortos estão mortos. Não tem como pedir um milagre a um morto. Há pouco tempo eu via aqui nas redes sociais alguém que ia viajar e a outra pessoa dizia que Deus o abençoe, que Jesus o acompanhe e que a Nossa Senhora vá à frente. Ora, Deus não é suficiente. Jesus não é suficiente. Precisa da Nossa Senhora ir à frente. Que loucura, meus irmãos. Que loucura. E ainda dizia que a Nossa Senhora abra caminhos, vá à frente e abra os caminhos. Jesus fica de lado. As imagens superam a Nossa Senhora e os outros santos mortos, que nada podem fazer porque estão mortos. Santos sim, pode ser santos sim, sem dúvida alguma. Não vamos dizer que todos, né? Mas muitos destes são santos sim. Mas nada podem fazer porque eles descansam no Senhor. Tá? E Babilônia antiga tinha a cidade repleta de imagens, cheia de deuses de todas as formas. Deuses sagrados. Então, na crença babilônica, os deuses viviam naquelas estátuas. Saquear uma estátua era um crime terrível, porque estava saqueando
a presença de um Deus. Ah, meu querido, não devemos nos prostrar a imagens mortas, mas sim ao Deus vivo. Não devemos nos prostrar a homens vivos que se colocam no lugar de Deus, porque são homens. Não devemos reverência espiritual, de obediência espiritual, a homens. A Bíblia ensina a gente respeitar todas as autoridades, inclusive as autoridades religiosas. A Bíblia ensina a gente respeitar, amar, orar, conviver junto, trabalhar junto com os líderes, com os pastores, os anciãos, com os obreiros. A Bíblia ensina a gente a respeitar as autoridades constituídas, seja religiosa ou não, mas não no patamar de deuses. Entendeu? Daniel, mas eu não respeito ele como deuses. Será? Será? Será se o seu pastor, ele não é maior, mais importante para você do que Deus? Será? A idolatria é a base fundamental da grande Babilônia. Então a Babilônia espiritual hoje se assemelha à Babilônia antiga, tá? A veneração a imagens, a veneração a líderes religiosos. Tem muitos que até se não for aquele pastor, eu não quero oração, só se for dele. Eu não quero a imposição de mãos, a não ser daquele líder religioso. Ele é considerado um Deus, é considerado um santo apóstolo, um santo pastor, um santo isto, um santo aquilo. Que coisa terrível, sabe? A Babilônia, ela liga seus líderes religiosos como se fossem supremos, mais importante do que Deus. E esta foi a base fundamental que o inimigo colocou. Eu vou subir acima das mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo, meus amados. E agora o que o inimigo faz? Paulo ele adverte isso, olha, vão surgir falsos cristos, falsos profetas, a ponto de assentar-se no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo ele chega a dizer que nos últimos dias, líderes que eles seriam adorados, seriam adorados. E ele chega a dizer, olha, não é de admirar, porque o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Ele usa os seus ministros como se fossem ministros de justiça. E hoje nós temos um conceito religioso de salvação, sim, mas muitos conceitos religiosos de salvação pelas obras. Salvação pelas obras. A salvação pela graça, ela é expressa, sim, em todos os seios religiosos. A salvação pela graça, salvação pela fé, salvação pela obediência, ou pela fé através da obediência, mas isto se torna apenas um conceito doutrinário, não uma verdade real, não uma verdade vivida no coração das pessoas. Portanto, meus amados, Apocalipse 14, ele anuncia a queda de Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Caiu. Babilônia mãe, Babilônia filhas, é um sistema religioso que não estão de acordo com a palavra de Deus, que troca os mandamentos de Deus por mandamentos de homem, que troca as verdades de Deus por aparentes verdades de homens. Percebeu? Então, caiu a Babilônia, porque é confusão espiritual pura. Confusão espiritual pura. E Deus está nos chamando a sair de Babilônia. Você tem
percebido nos seios religiosos? Babilônia, confusão espiritual, trocando as verdades de Deus, mudando os mandamentos de Deus por mandamento de homem. Deixa eu dar uma advertência bem séria aqui. Olha os 10 mandamentos de Êxodo 20. Dá uma olhada lá. Se você estiver vivendo em um sistema religioso que mudou qualquer um daqueles mandamentos, ou você está inserido num sistema religioso, mãe, ou nas filhas. E a Bíblia chama os dois de Babilônia. A grande mãe, mãe das meretrizes, das abominações. Se houver qualquer mudança nos 10 mandamentos, Apocalipse adverte: se alguém acrescentar alguma coisa, se alguém tirar alguma coisa da palavra, da profecia desse livro, Deus vai tirar a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Se a religião que você está acrescentou alguma coisa ou tirou alguma coisa, é Babilônia. Eu lamento em advertir, ou digo para você, é uma advertência séria, saia dela. Não pode, não dá. Não podemos conviver com o erro. Não dá para a gente ir para o céu amando e vivendo o erro. Que Deus abençoe a mim e a você. Que Deus abra o nosso coração, abra a nossa mente, para compreendermos aonde estamos. E ainda há tempo de irmos a Jesus, vivermos pela fé, de acordo com a sua palavra. Somente a sua palavra, somente Jesus, somente a fé em Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, graças te damos, porque a sua palavra fala forte aos nossos corações, nos adverte. Obrigado, Pai, por termos essa advertência. Se essa advertência feriu algum coração, Pai, cure, restaure esse coração ferido. Que esta verdade possa ter chegado a dezenas de corações para a salvação. Não para ficar odioso, não para ficar com raiva, mas para que o teu Espírito trabalhe nesse coração, para que cada um abra a tua palavra e veja todas as verdades, veja o Senhor como o único merecedor de toda honra, toda glória e de toda adoração. Te louvamos por tudo em Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.